Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Eu quero compartilhar um recado do Pai para você. E gostaria que nessa noite, se o Senhor fizer a obra que eu gostaria que Ele fizesse, a minha oração é para que Ele mexa em nós. Que Ele mexa no nosso coração. Mexa no seu coração, no meu, no nosso coração. Como líderes, que o Senhor mexa no nosso coração. Romanos 12 diz assim, vou ler somente o versículo 1. Nós fizemos uma campanha aqui na igreja, onde nós falamos sobre renovação da mente. E eu quero pegar esse versículo 1 para falar sobre o altar. Fale comigo, o altar. Talvez quando eu falo altar, talvez você pense no altar com imagens, com vela. Porque eu já tive altar assim também. Cada um tem sua religião. Mas quando eu falo altar, talvez você se reporte a isso. O altar de uma igreja, aquele altar com um monte de objetos. Mas você tem que entender que quando eu falo de altar, a Bíblia fala de altar, não tem nada a ver com isso. É uma coisa bem diferente. E eu quero ministrar o teu coração nessa noite sobre esse altar. Romanos 12:1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero pedir que Deus nos ensine sobre esse altar. Como eu falei, existem um monte de altar, eu não vou discutir sobre altar, nem vou brigar sobre isso. Cada um tem o seu respeito. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que Paulo está falando aqui. Entregar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício de um corpo vivo. Quando Paulo fala isso, ele está falando de um altar. Ele é um judeu. Então a pergunta é, que altar que ele está falando? Ele está falando do altar do Velho Testamento, aquele que ele vê. E que ele, como homem, está ainda vendo, porque o templo de Jerusalém está edificado e as ofertas continuam sendo ali apresentadas, sacrifícios são feitos. Quando Jesus esteve na terra, tinha sacrifício. O altar estava lá. E Paulo está falando daquele altar. Não é do que você pensa, é desse altar. Então eu peço que Deus agora nos abençoe e nos faça entender sobre esse altar, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, por favor. Nós passamos aqui 4, 5 semanas falando sobre uma mente transformada. A necessidade de nós transformarmos a nossa mente. E numa dessas ministrações, eu falei muito rápido sobre esse altar. E não mencionei o que eu vou mencionar hoje. Mas, novamente, quando nós falamos de altar, nós temos que pensar nesse altar do Velho Testamento. Um altar que Deus mandou fazer. Você tem que lembrar que no Velho Testamento, Deus mandou construir um tabernáculo. E esse tabernáculo era onde ele se manifestaria no meio do povo de Israel. Quando você lê o livro de Êxodo, logo o comecinho do livro de Êxodo, ele é muito legal. Ele é cheio assim de acontecimentos. O povo de Israel sai do Egito, sai do poder das trevas de Faraó, e eles entram no deserto. E lá no deserto, o primeiro lugar para onde eles vão, a direção que eles vão é para o Monte Sinai. O Monte Sinai é uma cordilheira de montanhas, de pedras que, se você olha de longe, ela parece que ela é uma pedra vermelha, parece que ela está pegando fogo, parece que o monte está pegando fogo. E no pé desse monte, Israel se acampou. Deus colocou o povo ali. E Deus então manda construir um negócio chamado tabernáculo, que era mais ou menos desse tamanho. E no meio no final do tabernáculo tinha um negócio, uma tenda chamada Santo dos Santos. O tabernáculo era mais ou menos desse tamanho, só que ele era mais baixo. E dentro dele tinha um lugar chamado Santo dos Santos, uma outra tenda dentro dessa tenda. Essa tenda tinha uma porta virada para Israel, uma única porta, e as pessoas, quando entravam por essa porta, nessa tenda, a primeira coisa que elas viam quando elas entravam era o altar
do sacrifício. Era um altar. Aquele altar, ele era todinho de bronze, alto, e onde eram colocados os animais, e os sacrifícios dos animais eram feitos ali. Esse sacrifício, ele tinha um objetivo: fazer com que a vítima, aquela vítima inocente, morresse pelo pecador. Deus estabeleceu dessa maneira, já olhando para a eternidade futura, olhando a obra de Cristo, de redenção de Cristo, o Cordeiro que se manifestaria sobre a terra, Deus já estava ensinando o povo que sem derramamento de sangue não haveria remissão. Então, o povo de Israel aprendeu que para ser salvo, para você ter comunhão com Deus, era necessário derramar o sangue. Em vez de eu morrer, morria um inocente, uma ovelhinha inocente, um cabrito, um carneiro, um boi, dependendo da oferta que a pessoa fizesse. Ela ia colocar no altar. E se você for ler o livro de Levíticos, que já é um livro mais difícil, porque é um livro de cerimonial, você vai ver que o povo tinha, quem levasse a oferta, tinha que colocar a mão na cabeça da vítima, da ovelhinha, e o sacerdote então imolaria essa ovelha, e ali ela ia morrendo lentamente, sem perceber, porque a forma deles matar não era uma forma agressiva, tinha uma técnica que Deus havia ensinado eles. Então eles faziam um cortezinho na jugular da ovelha, a ovelha ela ia desfalecendo e morria. E a pessoa então tinha o seu pecado perdoado pela morte de um animal, de um sangue derramado. O altar era isso. Era a primeira coisa que eles viam, era esse altar. Depois que você passasse pelo altar, você tinha a bacia de bronze, e depois da bacia de bronze você entrava no Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos você ia ter outro altar, que era chamado também o altar do incenso. E nós sabemos que no livro de Apocalipse que esse altar do incenso representa as nossas orações. Duas coisas que Deus proibiu do tabernáculo de ser copiada. Uma era o óleo, porque o óleo representa o Espírito Santo, não podia ser copiado. E outra coisa que não podia ser copiada era o incenso, porque o incenso representa as nossas orações, não pode ser copiada. A oração tem que ser uma coisa voluntária, não pode ser copiada. Duas coisas que Deus proibiu no Velho Testamento: o incenso e a unção, o óleo, porque tinha símbolos. Bom, esse altar, ele tinha dois significados. Para que serve o altar? Qual que é o significado da palavra altar no Velho Testamento? A palavra altar no Velho Testamento, ele tem um significado de aproximação. Falei, aproximação. Então, quando eu chego perto do altar, você agora vai entender isso, eu estou chegando perto de Deus. E como é que eu chego perto de Deus quando eu chego perto do altar? Através do meu sacrifício. Eu mato ali a ovelhinha, e agora com a morte daquela ovelhinha, eu chego perto de Deus, porque com o meu pecado eu não consigo entrar na presença de Deus. Deus é santo, Deus é justo. Como é que eu entro na presença de um Deus santo e justo com o meu pecado? Aí você fala assim, mas eu nunca roubei, nunca matei, eu nunca adulterei. Não? Você tem certeza? Nunca pegou uma caneta emprestada e não devolveu? Já tirou xerox em algum lugar que você não devia ter tirado xerox? Já fez uma ligação na empresa que você não podia ter ligado para alguém? O que é isso? Então não tem homem inocente. Agora imagine um pecado por dia na nossa vida. 365 dias e você já tem 40 anos. Imagine quantos pecados você tem. E agora você vai chegar diante de um Deus santo e vai falar, vou entrar aqui no céu. Não vai mesmo, né? Você deixaria alguém entrar assim no céu? Não, né? Então Deus arrumou a forma de nós podermos entrar no céu. Era através do sacrifício. Por meio do sacrifício, então, eu me aproximava de Deus. Quando eu chegava no altar, eu me aproximava de Deus. E a minha oferta ali, o meu sacrifício, me levava para a presença dEle. O altar, então, no Velho Testamento, ele significa aproximação. Ele nos leva para perto de Deus. Por isso que nós precisamos entender o valor desse altar. Agora, quando nós olhamos na palavra de Deus, vamos caminhar alguns versículos para a gente formar o nosso entendimento. Abre aí, por favor, em Hebreus capítulo 10. Você precisa achar na sua Bíblia, amém?
Acha aí na sua Bíblia para você escrever aí, fazer a sua anotação, para você ter uma cultura bíblica e não do que os homens falam. Você tem que olhar na Bíblia e checar se o que a gente fala está na Bíblia. Ninguém, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum homem está acima da Bíblia. Então você tem que olhar a Bíblia. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 19, olha o que ele fala. Ele diz assim, versículo 19. Tendo, pois, acharam? Amém? Diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, para entrar no Santo dos Santos, o Santo dos Santos é aquele lugar aqui, essa outra tenda. Pelo sangue de Jesus, agora eu entro, não é mais pelo sangue de um animal, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Bom, são muita informação aqui para você nessa noite, mas aqui está dizendo o seguinte, uma vez que Jesus Cristo morreu por mim, eu agora posso me aproximar, entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é a presença de Deus. Hoje eu entro na presença de Deus por meio da morte de Jesus. Eu não preciso mais de nenhum sacrifício. Alguém pode falar glória a Deus? Eu não preciso mais que ninguém morra para que eu possa entrar na presença de Deus. Jesus já morreu por mim. E esse caminho foi aberto agora por Ele, pelo seu corpo. Ele morreu por nós. Lembra quando Jesus morreu, o que aconteceu no templo? O véu rasgou de cima a baixo. O véu rasgou. E nós estamos falando de um véu, irmãos. Não é véu como você pensa aqui, não. No Brasil, aquele véu fininho que as meninas colocam no rosto, no cabelo. Estamos falando de um véu de 15 centímetros de largura. De pano. Isso aí rasgou de cima a baixo. 20 metros de altura. Rasgou. Por obra de Deus. Ou seja, o caminho abriu. Agora ali dentro do Santo do Santo nós podemos entrar. E podemos entrar por esse vivo e novo caminho, podemos nos aproximar com um sincero coração, porque Ele fez a obra por nós. E agora e o altar? O altar agora vem para dentro do nosso coração. Porque o apóstolo Paulo, ele diz assim, será que vocês não sabem que vocês são santuários de Deus? Que o Espírito de Deus habita dentro de vocês? Então agora vamos pegando algumas informações. O altar agora está no nosso. Nós somos o santuário de Deus agora. O santuário de Deus não está num lugar. Por isso que há uma grande diferença entre as religiões. Novamente, eu não quero tecer nenhuma crítica aqui, eu quero que você faça as comparações. Por que a igreja evangélica é um lugar de doido? O pessoal pula, dança, aplaude, grita, dá grito de júbilo. Quem chega a primeira vez numa igreja evangélica, fala, esse pessoal é doido. Não foi assim que você pensou quando você veio a primeira vez? Fala, nossa, o que esse pessoal está fazendo? Por quê? Porque você estava acostumado de um outro referencial de igreja. Como que era o outro referencial de igreja? Um lugar silencioso, certo? Sim ou não? Silencioso. Por que era silencioso? Porque o altar está lá. Altar é lugar do quê? Altar é lugar do quê? Fala para o teu irmão, de sacrifício. Alguém vai morrer. Às vezes chega algum crente novinho na igreja, ele fala assim para mim, apóstolo, quando você estava lá no altar, falando disso, eu falo, não, aqui não tem altar nenhum, não. Aqui ninguém vai morrer. Então, lá tinha o altar, um lugar de sacrifício. A hóstia é o corpo vivo de Jesus. Eu não podia mastigar a hóstia, não sei se hoje pode, mas não podia. Até me assustavam quando eu era coroinha. Se você mastigar, vai sair sangue na tua boca. Eu morria de medo daquele negócio. É? E você não? Não, respeitamos as religiões, mas lembra, nós somos ensinados assim. Agora você consegue entender por que o lugar é silencioso. Alguém faz barulho num velório? Hã? Alguém fica gritando, cantando no velório? Então ali era um lugar de quê? De sacrifício. Cada um tem a sua fé. Novamente, eu quero que você só compare. Então ali tinha o altar e tem ali o corpo presente de Jesus. A igreja evangélica não tem isso. O altar está dentro de nós, não está nessa parede, não está nesse lugar. E quando nós nos reunimos para celebrar aquele que está vivo, não está morto. Então há uma grande diferença no meio da igreja.
Por causa disso, porque Jesus está vivo em nós. E o altar agora, nós somos as pedras vivas desse edifício. O apóstolo Pedro diz que cada um de nós somos uma pedrinha viva desse edifício, que quando nós ajuntamos essas pedras, nós formamos um templo. E aí Deus se manifesta no nosso meio, no meio desse templo. Mas o templo não são essas paredes, o templo somos nós. E o altar está dentro de nós. Fala para o teu irmão, está dentro de você. Hã? Que coisa linda, não é isso? Não é bonito? Não é bonito o que Deus fez por nós? Então, hoje eu não preciso mais ninguém para me levar para dentro do altar, para perto do altar. Eu mesmo falo com Deus, porque Ele está dentro de mim. Eu fecho meus olhos, ou com meus olhos abertos, eu andando pelas ruas, eu estou conversando com Deus, porque Ele está em mim. O altar está em mim. Então, já que agora eu tenho esse entendimento, e se você quiser se aprofundar nisso, seria super legal se você pudesse estudar melhor isso, e entender esse paralelismo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, vamos avançar mais um pouquinho. Quais são as duas coisas que fazem parte do altar? As duas coisas, os dois elementos principais de um altar. Não estou falando da formação do altar. O altar está dentro de nós, é o nosso coração hoje. O altar daquela época era de bronze. Eu quero que você pense, quais eram os dois elementos mais importantes para o altar? Para que o altar tivesse um significado. Esse altar, não é o altar que você viu, esse altar. Quais são os dois elementos mais importantes? Primeiro é o fogo. Sem fogo, não queima o sacrifício. Tudo bem, pessoal? Estamos juntos? Está pensando aí? Primeiro elemento, então, que é necessário para o altar é o fogo. E o segundo elemento que é importante para o altar é o sacrifício, porque sem o sacrifício com fogo não faz nada. Que adianta ter um altar e ter fogo e não ter sacrifício? Só que nós sabemos que Jesus Cristo já foi o nosso sacrifício, amém? Nós não precisamos sacrificar mais nada. Agora, o que nós vamos colocar nesse altar não é sacrifício. São outras coisas que nós vamos colocar nesse altar. Então, vamos avançar um pouquinho sobre o fogo. Porque esse teu altar tem que ter fogo. Está entendendo? Esse teu altar tem que ter, Priscila, tem que ter fogo. Porque quem colocou esse altar dentro de você foi o próprio Deus. E Ele quer que esse altar tenha fogo. Então vamos para o Velho Testamento, vamos ver algumas coisas. Olha, abre lá, por favor, Levíticos capítulo 6. Levíticos capítulo 6. Vamos olhar a palavra de Deus. Por favor, seja bem rápido. Lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, o terceiro livro da Bíblia, capítulo 6. Deus vai falar sobre o altar e vai falar sobre esse fogo. Versículo 12. Olha o que ele fala do fogo. Todo mundo achou? Se não achou, leia aqui no telão aqui atrás, por favor. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo, versículo 13, arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então fale comigo, o fogo não pode apagar. Fale novamente, o fogo não pode apagar. Você vai entender algo tremendo nessa noite. O fogo não pode apagar. Eu preciso que você atente para alguns detalhes aqui, que lá na frente você vai entender mais coisa. Olha só a ordem do Senhor. Versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá no altar. Então, olha, você tem que entender, você tem que imaginar o fogo aqui na minha mão. O fogo vai arder. Esse fogo que vai estar no altar não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha. O sacerdote acenderá a lenha nesse fogo. E porás em ordem o holocausto, a vítima. Vai colocar ali o animal em ordem
sobre a lenha, mas o fogo já está ali. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Sobre esse fogo vai queimar. Então, o fogo, ele é necessário para que aquilo que vai ser colocado no altar seja aceito. Concorda? Agora, a pergunta que nós temos que fazer: quem é que acende esse fogo? Porque nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém é salvo por merecimento. Ninguém vai chegar no céu e vai falar assim: Senhor, eu cheguei aqui no céu porque eu fiz isso, fiz aquilo. A Bíblia nos descreve que a nossa boa atitude, ela é como um trapo de imundície diante de Deus. Sabe o que é trapo de imundície? É aquele pedaço de trapo que sai do leproso. Então, não há nada de bom em nós. O que pode ter de bom em nós tem que ser produzido por Deus. É na sua justiça. Ah, mas eu sou bom, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ele é boa. Bondade, isso é responsabilidade de todos. Ser honesto é responsabilidade de todos. Mas a obra do Espírito em nós, esse é o diferencial de quem nasceu de novo. Então vamos lá, o fogo não pode apagar. Fala para o teu irmão, o fogo não pode apagar. Bruno, o fogo não pode apagar, Bruno. Agora, quem que acende esse fogo? Se eu fui salvo pela graça, então eu vou botar fogo no negócio? Não. Abra, por favor, a palavra de Deus em Levíticos mesmo, versículo 9, capítulo 9. Levíticos 9, versículo 23. É muito difícil entender o Novo Testamento sem conhecer um pouquinho do Velho, por isso você tem que ler o Velho. Ah, apóstolo, mas o livro de Números, só tem números. Olha o nome do livro. Números, só tem números. Mas para o judeu é importante esse livro, porque vai falar das genealogias. O livro de Levíticos é só sacrifícios, porque é importante para o judeu. Mas olha o que fala em Levíticos capítulo 9, versículo 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vem do povo jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Quem que começou o fogo? Quem deu start para o fogo? Quem soprou e deu fogo naquele lugar? Quem gerou o fogo? O próprio Deus. Então não adianta o teu fogo. Tem que ser um fogo que venha de Deus. Não pode ser algo produzido por você. Tem que ser algo produzido pelo Espírito. Olha, eu queria te ensinar tanta coisa, mas não tenho tempo. Deus, o fogo representa Deus. Quando o pessoal foi batizado, em Atos capítulo 2, eles viram o Espírito Santo descendo sobre eles como línguas de fogo. O Monte Sinai, quando estava ardendo, Deus falou para Moisés: Moisés, suba no monte que eu quero entregar para você a tábua da aliança. O monte estava pegando fogo. Tanto é que quando o povo viu, falou assim: nosso Deus é fogo consumidor. Em Hebreus fala. O acampamento estava montado, uma Shekinah, a glória de Deus se manifestava numa nuvem que descia até o tabernáculo. Era fogo. Deus está ali. O fogo representa Deus. Então agora olha só, quando você aceitou Jesus Cristo, você tem o teu altar aí, não tem? Vamos trazer isso para numa visão de judeu. Você aceitou Jesus Cristo, o que você tinha dentro, o que você tem dentro do teu coração? O teu altar. E aí a hora que o Espírito Santo entrou dentro de você, não se assuste agora, eu vou fazer barulho, tá bom? A hora que o Espírito Santo entrou em você, ele fez o quê? E pegou fogo no teu altar. Não é mais o teu, agora é o fogo que vem do Espírito no teu altar. Você começou a pegar fogo. Você começou a sentir coisa diferente. Parece que você ficou doido. As pessoas falam: o que aconteceu com você? Porque agora você tem um fogo que vem do Espírito Santo de Deus sobre você, sobre esse altar, porque você é templo de Deus. E esse fogo é produzido pelo Espírito Santo.
Mas eu falei que o altar ele tem duas coisas, o fogo e tem a oferta, amém? Vamos pensar mais um pouquinho sobre o fogo. Você está aí em Levíticos, amém? Por favor, olha Números capítulo 4, Levíticos, Números, é o próximo livro. Números capítulo 3, perdão. Números capítulo 3. Você está em Levíticos 9, vai para Números 3. Vira só um pouquinho as páginas, você vai encontrar o livro de Números. Números capítulo 3 está falando a genealogia de um homem chamado Arão. Quem que foi Arão? Arão foi o homem primo de Moisés, que vai agora... Primo não, irmão de Moisés, perdão. Irmão de Moisés, minha esposa já olha feia para mim. Ela é o meu termômetro aqui. Miriam também, né? Então, ele olha para Arão, é o irmão de Moisés, que vai andar com Moisés na peregrinação do deserto. Lembra? Deus fala com Moisés em Êxodo 3, e Moisés fala, não quero ir, não quero fazer, não quero falar. E Deus, ele acende a sua ira, o fogo age ali, fogo. E aí Deus fala para Moisés, olha, você não vai falar mais nada, quem vai falar no teu lugar vai ser Arão. Então Arão agora é que vai representar a boca de Moisés. O cara era bom ou não? Sim ou não? Homem digno ou não? Para Deus ter escolhido ele, é um homem digno. Sim ou não? Um homem digno. Ele vai ter filhos agora. O mais velho se chama Nadab. O outro, Abiú. E aí, esses dois filhos, os dois primeiros filhos, diz em versículo 4, mas Nadab e Abiú. Espera aí, que esse negócio fala sozinho aqui. Eu falo que esse negócio é do anticristo, vocês estão vendo? Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam o quê? Você está lendo a mesma coisa que eu? Os filhos de Arão, imagine, os filhos do apóstolo, os filhos dos pastores da igreja, dos bispos, morreram porque ofereceram a Deus fogo estranho perante o Senhor. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque eu faço essa pergunta com muito temor o tempo inteiro para mim. Nós podemos apresentar fogo estranho diante de Deus? Sim. Eu posso inventar um fogo. Eu posso ver meu irmão com fogo do lado e querer o mesmo fogo que ele. Eu posso fingir o fogo. Eu posso fingir que eu sou crente, eu posso fingir que eu sou santo, eu posso fingir que eu sou honesto, eu posso fingir que eu gosto das coisas de Deus, e quando eu estou lá fora, eu manifesto o fogo que é diferente do fogo de Deus. Eu manifesto o fogo que está no meu coração, que não é o fogo de Deus, é o fogo que eu produzo. E esse fogo é chamado fogo estranho. Leia só o restante do versículo, porque diz assim, ó, mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor, no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Ou seja, eles eram estéreis. Se eu fico gerando fogo estranho na minha vida, que não é o fogo de Deus, isso só gera esterilidade, não produz nada para Deus. Vai passar anos, eu vou ficar na igreja, sou crente, mas não muda nada. Minha vida não muda. As coisas não mudam. Olha, irmãos, eu não quero ensinar você a olhar a questão de bens materiais, mas eu quero te ensinar uma coisa. Bens materiais revelam o que vem acontecendo na nossa vida com o passar do tempo. Porque a pessoa, conforme ela vai melhorando, ela vai tendo algumas coisas melhores na sua vida. E a pessoa às vezes está na igreja 10, 20, 15 anos, está andando com Jesus, mas não muda nada na sua vida. Aí você tem que perguntar, que fogo é esse? Que altar é esse? Porque se não for um fogo de Deus, só vai ter esterilidade. Não muda. O fogo não pode apagar. Porque se apagar o fogo de Deus, vai aparecer um outro fogo.
Eu preciso ter essa consciência. Sabe, eu tenho ministrado muito, principalmente na rede de jovens, eu tenho falado isso. Esta questão de nós olharmos para Deus como a teologia vem apresentando Deus aí para as pessoas, que Jesus é um cara legal, que você pode chamar ele para você sentar no colo dele, deitar no colo dele. Eu, quando me convertia, o máximo que eu conseguia chegar era nos pés de Jesus, me debruçar nos pés. Hoje você já pode deitar no colo, pular no pescoço. Cada vez estão indo mais longe com Jesus. Isso tem feito as pessoas entenderem quem Ele é. Estão humanizando Jesus de tal maneira que o altar está passando a ser uma coisa tão normal. E esse altar que está dentro de mim foi Deus que colocou para que o fogo dele não se apague dentro de mim. E esse fogo é do Espírito Santo. Olha, quer ver uma coisa? Volte lá para o Novo Testamento, abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses. Aliás, nem precisa abrir, coloca no telão, porque é mais rápido, senão eu vou passar do horário. Abre aí, 1 Tessalonicenses 5,19. Se você quiser abrir, você pode abrir, senão ele vai colocar no telão. Olha o imperativo de Paulo, o que ele coloca aqui? Não. O que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,19? Não. Vamos lá, Paulo é um judeu. Quando o judeu está falando sobre apagar o espírito, ele está falando apagar o fogo do altar. Então eu faço uma pergunta. Se ele está falando para você não apague, isso quer dizer que é possível apagar. Certo? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O fogo do Espírito de Deus em mim, a chama que Ele produziu, porque quem produz essa chama é Ele, não sou eu. Foi Ele que me deu essa chama. Essa chama tem que ficar acesa. Agora, como é que eu mantenho essa chama acesa? Não dá para pregar sobre isso, mas lembre-se, o altar é um lugar de aproximação. O altar é um lugar onde tem um sacrifício, o sacrifício já é Jesus. O altar é um lugar onde, por causa do sacrifício, eu entro na presença de Deus. Como é que eu não apago esse fogo? Mantendo minha comunhão com Deus, mantendo minha experiência, meu relacionamento com Deus, confessando os meus pecados. Se eu peco, eu confesso o pecado. O fogo continua ardendo, vai consumindo. Agora, se eu como crente, vou me conformando com esse século, vou me ajustando aos pecados. Mas como alguns crentes dizem, né? Mas é um pecadinho tão pequenininho. É só uma mentirinha. Você sabe que na nossa igreja essas coisas não acontecem, amém? Aqui nós já está até saindo asa na gente, nós já estamos virando anjo aqui dentro, certo? Isso aqui é o pessoal de outra igreja, nós não, nós aqui já estamos virando anjos, você sabe disso, certo? Mas acredite, tem muitos crentes que olham para as coisas de Deus de maneira muito simples, e eles colocam Deus como se fosse um Deus qualquer. E aí vai apagando o fogo. E aí você começa a ver algo na vida de um, algo na vida do outro. O outro está adorando com a mão, o outro está cantando, o outro está... Né? Quando a pessoa está cantando, ela está aqui vibrando, está tocando, está vibrando. Mas quando está ali, está morto. Quando está pregando, está vivo. Quando está vivendo, está morto. Quando está ministrando, está vivo. Quando está lá fora, no trabalho, está morto. Quando está na igreja ouvindo a palavra, está vivo. Quando está lá na casa, está morto. Que fogo é esse que está dentro de nós? Eu preciso pensar nisso. Porque isso não vai mexer com a comunidade. Isso é algo nosso, é pessoal. Eu preciso ter esse fogo. Porque senão, as minhas obras vão ser estéreis. O fogo foi Ele que colocou em você. Não apague ele. Como apagar o espírito? Vivendo em pecado. Vivendo no pecado. Fazendo do pecado um método de vida. Se Deus disse que o diabo é o pai da mentira, não tem mais negócio com relação à mentira. Não tem mais acordo. Mentira é mentira. Não tem mentirinha branca. Não tem mentirinha pequena. Mentira é mentira. Se mentiu, peça perdão a Deus. Confesse teu pecado. Pronto. Mantenha o fogo aceso. Agora vai justificando a mentira, vai justificando a mentira, vai justificando a mentira. A mentira vai se tornando uma verdade na vida da pessoa. Sabe para onde vai o fogo de Deus? Você vai apagar ele.
e daqui a pouco você está inventando o teu. Aí começa a dizer assim, sabe, Deus me disse que nós temos que fazer tal coisa. Aí Deus me falou, que fogo é esse? Mas eu disse que são dois elementos do altar. Um é o fogo e o outro é o sacrifício. Amém? Vamos avançar um pouquinho para o sacrifício? Porque quando nós falamos de sacrifício, nós estamos falando de ofertas. E a oferta daquela época ela é bem diferente da nossa. Eu vou ler só um versículo com você, mas eu poderia ler pelo menos no livro de Levíticos, poderia ler pelo menos uns 12. Mas abra, por favor, a Bíblia lá em Levíticos novamente, volta lá. Levíticos capítulo 1. Eu tenho aqui 15 versículos separados, mas só vou pegar um. Depois você pode ler o capítulo 3, 1 e assim por diante. Levíticos 1, versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trarás macho sem defeito. Então a oferta tem que ser uma oferta sem defeito. Tem que ser uma oferta bonita. Entenda bem agora o que eu vou falar. Uma oferta gorda. Porque quando Adão, ele teve 2 filhos, Caim e Abel, lembra? Abel levou uma oferta para o Senhor. Leia lá depois Gênesis capítulo 4. Adão leva uma oferta para o Senhor. Abel leva uma oferta para o Senhor. Abel leva das primícias das ofertas e da gordura. Fala lá da gordura. Ou seja, era um animal gordo, bonito. Você olha e fala assim, olha que bicho bonito. Não, você olha assim e fala, que bicho seco, meu Deus, não comeu nada. Como que eu vou matar esse bicho? Não vai dar nada, não dá para ninguém. Isso aqui ninguém vai conseguir comer. Só tem osso. Olha que ovelha gorda. Que ovelha bonita. Sem defeito. Você sabe que Jesus era o sacrifício sem defeito. Jesus morreu sem pecado. A oferta não podia ter defeito. Ela tinha que ter gordura. Tinha que ser o melhor para se colocar no altar. Depois você lê Levíticos 3, 1. Vai lendo os capítulos de Levítico. Toda e qualquer oferta tem que ser sem defeito. Tem que ser o melhor. Então agora vamos voltar para o nosso altar. Fala para o teu irmão, o nosso altar, é o nosso. Vamos lá, David? Então agora estamos com o nosso altar. O nosso altar é onde nós temos o Senhor Jesus aqui. E o fogo quem deu foi Ele. Ele que chegou e colocou fogo aí para você entender as coisas. E agora você não precisa colocar mais nenhum sacrifício, porque esse sacrifício já é Jesus. Mas eu vou apresentar a Deus a minha vida. Romanos capítulo 12 está falando ali dos dons. Eu vou oferecer a Deus os meus talentos, a minha vida, o que eu faço. Porque tudo que eu faço vai para esse altar. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Então agora eu tenho um altar que tem fogo, o fogo é de Deus. E eu agora vou entregar minhas ofertas, minha vida vai para esse altar. E agora eu tenho que fazer uma segunda pergunta. O fogo é o fogo de Deus mesmo? Eu não estou com fogo estranho? Não, não estou com fogo de Deus. Glória a Deus. Então agora vamos lá. E o que eu entrego? É o melhor? O que eu faço para Deus é o melhor? Porque se você não aprender a fazer o melhor para Deus, você nunca vai fazer o melhor para quem está do teu lado. Você só vai fazer o melhor para quem está do teu lado se você fizer o melhor para Deus. A menina, quando ela fica apaixonada por um cara, ela fica apaixonada, o cara fica apaixonado por ela, e aí eles se conversam e começam a se seduzir, e ela fala assim, eu vou fazer o melhor para ele, vamos ter sexo. E ele seduz ela, e fala assim, eu vou fazer o melhor para ela, vamos fazer sexo. Esse melhor que ele quer fazer para ela, e o melhor que ela quer fazer para ele, não é o melhor de Deus. Não é o melhor de Deus. Você nunca vai fazer o melhor para a pessoa que você ama, se você não aprender a fazer o melhor de Deus para você. Quando você aprender a fazer o melhor de Deus, para Deus, você vai falar para a pessoa assim, peraí, não me toque que isso não vai ser bom para nós. Eu vou fazer o melhor para você. E o melhor para você é você não me tocar, até nós casarmos.
O melhor de Deus é eu te respeitar até que a morte nos separe, quando nós casarmos. Esse é o melhor de Deus, não é divorciar. Eu só vou fazer o melhor de Deus para a pessoa que eu amo, quando eu aprender a fazer o melhor de Deus para o Senhor. E eu preciso então colocar o melhor nesse altar que tem o fogo que é dele. E aqui agora nós poderíamos pensar em muitas coisas. Nos meus compromissos com Deus, de oração, nos meus compromissos de leitura da palavra. Como é que eu me comporto quando eu estou chegando na igreja? Porque a igreja é o corpo dele. Quando eu vejo um irmão, como é que eu me comporto quando eu estou diante da minha família e eu tenho o mandamento de Deus de honrar pai e mãe? O que eu coloco nesse altar? É o melhor? Ou eu coloco o que eu quero? O que eu acho melhor? E aí eu tenho um altar que tem um fogo, esse fogo é santo, e eu vou colocar qualquer vítima ali, qualquer coisa. E aí depois eu faço aquela oração, me ajuda, Senhor. Você tem que tomar cuidado para que Ele ajude não mandando fogo do céu, para consumir você. O cristianismo é muito sério, irmãos. Nós temos essa liberdade como crentes de entrarmos na presença do Deus que criou os céus e a terra. Olha que coisa. Você já pensou isso? O Deus que criou os céus e a terra. Você pode falar com Ele e falar, Senhor, e Ele te escutar. Já pensou como isso é grandioso? Mas não é porque você tem essa facilidade que Ele deixou de ser o Deus dos céus e da terra. E eu então preciso pensar com relação à minha vida, para não ter uma vida de pecado. O pecado não pode ser algo constante, o pecado tem que ser um acidente na minha vida. A palavra pecado no original quer dizer errar o alvo. Eu queria fazer o certo e fiz errado. Eu estou dirigindo meu carro, paro no farol, o farol está vermelho, lá eu estou parado. Aí estou cantando, adorando a Deus, o farol virou, eu não vi. Aí o cara de trás buzina, eu levo um susto, eu filisteu miserável, girgazeu, jebuseu, já fico nervoso com ele. Aí eu saio, errei, eu não queria fazer isso, estava cantando ainda para Deus. Aí já trato mal o cara de trás, porque ele buzinou. Aí eu tenho que parar e falar, Senhor, me perdoe. Eu errei, não queria ter feito isso. Isso é pecado. A outra coisa, quando eu planejo, isso não é pecado. Quando eu faço a coisa planejada, não é pecado. Uma coisa é eu errar, a outra coisa é eu planejar. Eu tenho na minha carteirinha o telefone de uma adúltera. Eu tenho nos meus telefones coisas erradas. No meu celular, com senha, ninguém vê. Isso não é pecado. Isso se chama iniquidade. É muito diferente de pecado. Isso é planejado. Isso o fogo já foi embora há muito tempo, meu irmão. E aí é um sinal para você. O fogo já foi embora, você tem que acender o altar novamente. Porque com o altar aceso, você vai falar isso não. Deus, eu quero preparar você para encerrar. Abra lá, por favor, no livro de Reis, por favor. 1 Reis, capítulo 18. Deus, escute, enquanto você está abrindo, Deus tem o melhor para nós. Ele nos ama. Ele quer fazer coisas lindas na nossa vida. Eu estava falando com o irmãozinho lá na porta, e falei assim, quando você aceita Jesus, 2 coisas acontecem na sua vida na igreja. A primeira é que a tua vida vai mudar. Alguém pode falar glória a Deus? A segunda coisa é que teu corpo vai mudar, você vai ficar mais gordo, você começa a comer junto com os irmãos, hein? É impressionante. 2 coisas acontecem quando você vira crente. Uma, a vida muda. Segunda coisa é o corpo que muda, porque você começa a comer junto com os irmãos, não para mais. Pode ver, todo mundo aí já está, né, orando a Deus.
Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para o teu casamento, Deus tem o melhor para a tua família. O Senhor quer fazer de você uma pessoa abençoada. Aquele que crê em Jesus tem uma vida abundante, uma vida plena. Agora, não vamos nos enganar, porque o cristianismo não é uma feitiçaria, onde eu compro a entidade com sacrifícios. Deus só aceita um sacrifício, o de Jesus, já foi aceito. O fogo é do Espírito, e o que eu oferto a Ele tem que ser santo. Porque se não for santo, Ele não vai receber. Não tem acordo, Ele não é um juiz iníquo. Então, entenda que o Senhor quer o melhor para você, e você precisa tomar decisões em direção a Deus, para você ter não só uma família abençoada, mas a tua geração abençoada, os filhos dos teus filhos sendo abençoados. Isso acontece quando nós nos posicionamos. Eu quero encerrar lendo com você alguns versículos aqui de 1 Reis capítulo 18, mas antes de ler o capítulo, ler alguns versículos, deixa eu te fazer a pergunta. Você já ouviu falar da história de Elias e os 400 profetas de Baal? Quem já ouviu falar? Melhor, quem nunca ouviu falar? Eu vou falar rapidinho. Quem nunca ouviu? Não, várias pessoas. Elias e os 450 profetas de Baal. O profeta Elias ajunta 450 profetas que adoravam a Baal, adoravam a um demônio. E ele sozinho, e o povo agora assistindo Elias. 450 pessoas, irmãos, olhando aqui de cima, ó, é quase o dobro do que tem aqui, ó, do que nós estamos aqui. Ou seja, imagine essa sala aqui quase cheia, só a parte de baixo, quase cheia, só de profeta de Baal, e Elias sozinho. E Elias fala assim, capítulo 18, versículo 23. Elias fala assim, versículo 23. Dêmem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponha sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Elias, então, agora chama os 450 profetas. Ele fala assim, vamos escolher 2 novilhos. Peguem 2 novilhos. Um é de vocês e outro é meu. Faça o que vocês quiserem com o de vocês. Pode preparar e entregue e coloca no altar de vocês. Mas não meta fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. E assim fica o dia inteiro. Aqueles homens pegaram o primeiro novilho, cortaram o novilho, colocaram sobre a lenha, e diz a palavra de Deus, se você for ler 1 Reis 18, eles pegavam faquinhas, lancetas, eles se cortavam, derramavam sangue, faziam show, espetáculos, gritavam. E Elias até fala num determinado momento, gritem mais, porque acho que Baal não está escutando. Olha, Elias era meio louco, né? Fazer um negócio desse no meio de 450 homens. Eu não faria isso. Ai, fala mais alto, vai ver que não está escutando, Baal não está ouvindo não, grita mais. E eles fazendo aquele show. Escute, existe algo que a gente tem que aprender aqui. Um altar, 2 altares. Um com show, fazendo ali muita coisa, né? Mas não tinha Deus ali. Não tinha Deus. Porque os propósitos ali era adorar outra coisa. Assim como o fogo de Nadab e Abiú. Era um fogo, mas era um fogo estranho. Não tinha nada a ver com Deus. E aqui novamente um altar, uma oferta, um novilho. Agora, presta atenção nos detalhes de Elias, porque no versículo 23, Elias fala assim, ó, vocês cortem o de vocês, vocês metam fogo, mas no meu não toca. Eu vou preparar o meu. Ele fala assim no finalzinho, o outro, eu prepararei o outro. Não mexe no meu, eu vou fazer o meu. Não é como vocês fazem, não é como o mundo faz, não é como os outros ensinam. É segundo o que Deus quer que eu faça. Olha o versículo 33. Versículo 33. Então armou a lenha. Elias agora armou a lenha. Para um pouquinho. Lembra, eu falei para vocês de Levítico 6. Falei, presta atenção em Levítico 6. Arruma a lenha,
coloca o altar em cima da lenha e não deixa o fogo apagar. Tinha uma ordem, tinha uma forma de fazer, que os sacerdotes faziam, que eles aprenderam. Lembra? Versículo 33. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre ele a lenha. Só que está faltando fogo, não está faltando fogo? Sim ou não? E aí você sabe o que Elias fez? Jogou água. Nós lemos lá em Hebreus, vivo e santo caminho de Jesus, purificados pela água. A água representa a palavra de Deus e ninguém é lavado se não for pelo meio da palavra. Você precisa ler a Bíblia para ser limpo. Elias jogou água, um sacrifício que vai pegar fogo. Elias jogou água de novo. Não chovia há 3 anos em Israel. Ele desperdiçando água ali, jogou água. E aí Elias olha para o céu e fala: Senhor, mostra para eles quem o Senhor é. Mostra que o Senhor é Deus. Deixa eu dizer uma coisa. O fogo desceu, não foi porque Elias era melhor que eu e você. Porque em Tiago diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito a nós, igualzinho a nós. Ele tinha medo, fugiu de Jezabel, entrou em depressão, foi para dentro de uma caverna, Deus teve que tirar ele da caverna. Um homem igualzinho a você. Só que Elias, ele obedecia. E ele sabia que o fogo tinha que vir de Deus. E o fogo veio. Se você está precisando hoje que Deus acenda o fogo em você novamente, Deus é poderoso para acender esse fogo em você de novo. Se você apagou o Espírito, o Senhor pode te acender de novo. Mas aquilo que você colocar no altar, no teu coração, na tua vida, tem que ser santo, meu irmão. Eu falei isso para alguns jovens esses dias. Falei, uma das coisas que eu mais tenho temor, porque um dia, irmãos, eu vou prestar contas, assim como você. Tiago capítulo 3 diz assim: não sejam muitos de vós mestres, porque sobre vocês vai cair maior juízo. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho mais responsabilidade do que você na hora do acerto das contas lá em cima. A hora que o anjo chamar a minha senha, há uma diferença entre nós na hora de a gente acertar as contas. E eu tenho esse temor. Eu sei que Ele já me perdoou de todos os meus pecados, mas eu sei da minha responsabilidade. Você precisa entender da sua. As pessoas estão lendo a tua vida lá fora. As pessoas estão vendo o que você está fazendo. As pessoas sabem quem você é. E você precisa fazer com que esse altar venha arder. E arder com coisa limpa, coisa santa. Onde as pessoas falem assim: nossa, ele é um crente. Que coisa, ele é crente. É. E você fala assim: eu sou. E você não ter vergonha de ser crente. Hoje nós temos músicas que são cantadas, que não tem nome de Jesus, gente. Pega os salmos, 150 salmos cantados, todos têm o nome Senhor. Se você me achar um salmo que não tem o nome Senhor, você me fale. E hoje, os grandes músicos gospels, do gospel popular, inventam músicas sem o nome Senhor. E a igreja ama. E falta-nos coragem de chegar e falar: isso não entra mais aqui. Para nós não, né? A gente tem música que a gente vê que não tem o nome Senhor, eu falo para a Adriana: Adri, coloca o nome Jesus aí, senão a gente não canta esse negócio. E ela coloca. Aí alguém fala: nossa, a igreja canta uma música diferente da outra, né? A letra é diferente, e a nossa é diferente mesmo. E a gente fica preocupado. O que nós estamos ofertando? O que nós estamos entregando? Nós temos que pensar. Senão nós vamos nos tornar igual todo mundo lá fora. Feche sua Bíblia, vamos orar. Eu queria que nessa noite você tivesse essa oportunidade de você poder olhar 2 coisas. Esse fogo que está em você é de Deus ou é algo que você vem produzindo porque outros produzem? Então apaga esse. Pede para Deus agora incendiar você novamente. Fale para Deus: Senhor, em nome de Jesus, traz de volta o fogo que estava dentro de mim. Jesus disse para a igreja do Apocalipse, Ele disse para a igreja de Éfeso: eu tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor, apagaram o fogo. E Ele diz assim: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, existe saída para nós. O nosso Deus não é um Deus que julga para condenar,
O nosso Deus é um Deus que é justo para nos salvar. Toda a obra de Jesus é para nos salvar. Toda a obra de Deus é para nos levar ao arrependimento e nos fazer melhores, para sermos abençoados, para termos um casamento abençoado, para termos uma família abençoada. A obra de Deus é para nos abençoar, não é para nos condenar. Mas aquele que não se arrepende, aquele que endurece, esse já está condenado. Então é hora, essa noite eu gostaria de dar a você essa liberdade, de você olhar para Deus e falar: Senhor, que fogo que está dentro de mim? O que está acontecendo? Eu antes agradecia por tudo, hoje eu murmuro por tudo. Eu antes lia a Bíblia, hoje eu não leio mais a Bíblia. Eu hoje sou um crítico de tudo que eu vejo na terra, mas eu mesmo não tenho a vida que eu precisava ter. O que está acontecendo? Esse fogo não é teu, porque o teu fogo não age assim. O teu fogo gera humildade, o teu fogo nos faz sentir fraco, mas aí ele nos faz forte. O fogo do mundo quer que você seja você forte. Então eu vou te dar esse momento agora, para você falar para Deus: Senhor, tira esse fogo estranho de dentro de mim. Tira esse fogo estranho que eu recebi de Nadab e Abiú. Esse fogo de morte, de esterilidade. E você vai ver que depois que você entrou nesse fogo estranho, você vai ver que as coisas não crescem na sua vida. Você não avança espiritualmente. Porque é fato, irmãos. Quem tem fogo estranho não avança espiritualmente. Não avança nas coisas de Deus. E se você quiser orar comigo, porque eu posso te ajudar numa oração. Muitas pessoas às vezes falam assim para Deus: Senhor, eu não sei nem o que orar. A oração tem que ser tua, amém? O incenso não pode ser copiado. Mas você pode entender essa oração e tomar posse das verdades dessa oração. Então você pode falar para Deus: se você quiser que eu te ajude a orar, para que o fogo acenda em você, fecha seus olhos e aí silenciosamente, você com Deus, tá bom? Fale do seu jeito, mas fale para Ele assim: Senhor, eu sei que tem algo errado em mim. E eu não quero ser religioso e ficar produzindo um fogo que não seja do Teu Espírito em mim. Apaga isso, Senhor. Apaga o que é falso. Apaga o que é mentiroso. Apaga o que tem me enganado. E acende o Teu fogo em mim, Senhor. Traz o Teu fogo ao meu coração. Eu me arrependo das coisas que eu tenho feito contra o Senhor. E aí você pode falar o que é que você tem feito. Murmurado, criticado, se levantado contra Deus. Você que tenta ser juiz sobre a terra. Deus te chamou como servo. Fale para Deus: me arrependo, Senhor, porque eu tenho tentado ser juiz sobre a terra. E o juiz verdadeiro é o Senhor. Acende o Teu fogo em mim, Senhor. Continue orando. Fale agora você com Deus. Fale: Senhor, traz o Teu Espírito. E que este fogo sobre o altar possa me levar, ó Deus, a níveis maiores contigo. Fale do Teu jeito, mas fale para Deus: eu quero experiências maiores, Senhor. Eu quero mais. Então acende o Teu fogo em mim, Senhor. Agora nós vamos orar pelas nossas ofertas, por aquilo que nós colocamos no nosso altar. Queria te convidar a ficar em pé, para orarmos juntos. Essa oração
para que Deus acenda o fogo em você e mantenha esse fogo em você. Essa oração você tem que levar ela todos os dias. Se você já sabe que o fogo está em você, porque o Espírito Santo está em você, o fogo está em você. Se você apagou o Espírito, é só falar para Ele: me enche, Senhor, me incendeia. Ele vai te incendiar. Ele é verdadeiro, tudo que é contrário a isso é falso. Então, se você está pedindo para Deus nessa noite: me incendeia, Senhor, Ele vai te incendiar, porque esse é o desejo dEle. Deixar você com uma chama dentro de você, a chama do Espírito, a presença de Deus em você. E agora que você orou pedindo para que o Senhor te incendeie, você pode agora continuar a tua oração e falar: Senhor, eu quero entregar o melhor da minha vida para Ti. Eu quero entregar o melhor do meu tempo, eu quero entregar o melhor da minha vida. Eu quero me posicionar diante da minha família, diante do meu marido, diante da minha esposa, diante dos meus filhos, como o Senhor quer que eu me posicione. Eu quero entregar o melhor para Ti, não é para os homens, é para Ti. Porque eu passo a fazer para Ti, não para os homens. Porque nesse altar que está dentro de mim, eu quero entregar o melhor para Ti, sem me preocupar com o que os outros pensam, ou como as pessoas me veem. Você pode fazer essa oração a Deus? Fale para Deus: eu quero entregar o melhor, Senhor. Me ajuda. Peça ajuda ao Senhor. Ele sabe quem você é, Ele sabe das tuas fraquezas. Mas fale para Deus: é assim que eu vou agir, Senhor. E agora, diante de todos esses profetas do inferno que estão diante de você na tua vida, diante de toda essa maldade que está cercando sua vida, diante de todos esses demônios familiares que têm tentado destruir tua família, você fale para Deus: Senhor, eu quero ofertar do jeito que o Senhor quer que eu oferte. Eu quero me mover como o Senhor quer que eu me mova. Porque eu sei que na hora certa vai descer fogo do céu. Eu sei que na hora certa o Teu nome vai ser engrandecido. E esses demônios não vão prevalecer. Eles não vão vencer. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Acende o nosso fogo, Senhor. Acende o fogo da igreja. Acende o fogo do nosso coração. Porque nós queremos entregar o que é melhor para Ti, Senhor. Nós queremos entregar o que é melhor para Ti. Queremos o melhor do nosso casamento nas Tuas mãos. Queremos o melhor da nossa vida nas Tuas mãos. Queremos o melhor dos nossos filhos nas Tuas mãos. Dá coragem a esses pais. Dá coragem a essa família, Senhor, para parar o que tem que parar, para começar o que tem que começar, para que o melhor seja entregue a Ti, Senhor. Vem com o Teu batismo, Senhor. Vem com o Teu fogo nesta noite. Vem batizar a Tua igreja. Vem renovar nossa força. Vem, Senhor, vem renovar. Vem incendiar a Tua igreja, Senhor. Vem incendiar a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, esse que estava se sentindo fraco, Senhor, traz fogo sobre ele. Ó Senhor, faz a Tua obra. Incendeia, Senhor, incendeia a Tua igreja. Talvez nessa noite você tenha que jogar fora alguns sacrifícios, algumas coisas que você fez que estava errada. Joga fora, limpa teu altar, tira o que está errado. Tira o que está errado, coloca o que é certo. Fale para o Senhor: eu quero colocar o certo, Senhor. Ó Deus, eu quero pedir que acabe esse tempo de esterilidade na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, Senhor. Esse tempo de esterilidade, de que não avança, de que não sai do lugar, que a coisa parou. Parece que parou, Senhor. Ó Deus, que saia essa esterilidade agora, em nome de Jesus. Que esse fogo estranho saia e venha a vida. Oh Senhor,
Ó Senhor, toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Abre as suas mãos assim, ó, diante do Senhor. Abre seu coração. Seja totalmente vulnerável agora a Deus. Deixa o Espírito Santo te encher. Enche, Senhor. Enche com o teu fogo. Enche. Deixa o Senhor colocar óleo nas tuas mãos. Deixa o Senhor te dar aquela sensação gostosa de que Ele está com você. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Toma as tuas vidas as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh Pai, aleluias, aleluias, aleluias. Pai, eu quero te agradecer porque o teu Espírito está entre nós. E eu quero pedir que essa obra que o Senhor está fazendo entre nós possa gerar frutos, Senhor. O Senhor disse que a árvore daria bons frutos. Meu Pai, em nome de Jesus, gera isso no meio da tua igreja. Ó Espírito de Deus, traz esse fogo. Que o Senhor te incendeie, que o Senhor te incendeie, que o Senhor incendeie o teu coração, que o Senhor incendeie teu coração. Aleluias, aleluias. Igreja, eu vou te abençoar, vou encerrar o culto. E se você precisar que a gente ore por algo que Deus falou com você, nossos pastores vão estar aqui na frente, nossos líderes, e nós vamos ter um tempo aqui para orar com você. Então, se você precisar de oração, você desce para receber oração, tá bom? Porque assim a gente já ora e liberamos todo mundo. Mas se você não precisar de oração, se comprometa com Deus. Feche seus olhos, se comprometa com Deus a manter esse fogo aceso, a não deixar apagar. Segunda coisa, se comprometa com Deus em colocar na tua vida, nesse altar, o melhor para Ele. As suas decisões sejam as melhores, segundo os valores e princípios dEle. Coloque o que Ele te pede dentro desse altar. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é esse culto racional. E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Ele te faça crescer nesse entendimento, que você possa ter experiências lindas com o Senhor, e que a honra e a glória seja dada somente a Ele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz. Pode aplaudir o Senhor. Aleluias. Se você precisar de oração, vem aqui para frente, nós já vamos orar por você. Se você não precisar, vai na paz. Uma boa semana, bom feriado. Deus te abençoe na terça-feira. Ore pela nossa cidade. Abençoe a cidade de Araraquara. Se precisar de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Sexta-feira, Dr. Grady, hein? Prepare-se. Sexta-feira temos estudo na casa do Senhor.